Sabe quando surge uma nova ameaça à saúde? Tem uma imagem que quase sempre aparece no noticiário. Aqueles navios de carga imensos chegando nos portos. Eles acabam virando meio que um símbolo de um perigo que a gente não consegue ver. E isso alimenta uma ansiedade enorme em muita gente. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. É uma dúvida super legítima, né? A gente olha para aquele gigante de metal parado na costa e pensa, o que será que tem ali dentro além das mercadorias? É justamente essa preocupação que a gente vai analisar hoje. Essa frase, símbolos de perigo invisível, captura a essência da coisa perfeitamente. As imagens dos portos, dos contêineres empilhados, elas têm um poder visual muito forte, acabam transformando a logística, que é algo do nosso dia a dia, num vetor de medo. Mas a pergunta é, será que a ciência concorda com essa percepção? Bom, agora vamos fazer exatamente isso. Sair um pouco do campo da percepção para entrar no que décadas e décadas de dados científicos de fato nos mostram. E olha, a história que os números contam é bem diferente daquela que as imagens sugerem. E aqui está o ponto central de tudo. A ciência coloca de um lado o mito e do outro o fato. A ideia de que uma pandemia global se espalha principalmente pela carga que vem nos navios simplesmente não se sustenta. O que realmente move uma pandemia nos dias de hoje é a mobilidade humana. É como as pessoas se movem pelo planeta. A grande conclusão é essa. Os vírus, eles precisam de hospedeiros para se replicar, para se espalhar. E o que a epidemiologia mostra vez após vez é que eles seguem as rotas das pessoas, principalmente as rotas aéreas, que conectam continentes em questão de horas. A velocidade e o alcance de uma pandemia hoje segue o fluxo de passageiros e não o de contêineres. Mas por que a ciência tem tanta certeza disso? Vamos dar uma olhada mais de perto nas evidências que desmontam essa ideia da carga ser a grande vilã. Para a gente entender a questão, a gente precisa falar de um conceito-chave: a viabilidade do vírus. Basicamente, não adianta só o vírus estar ali, presente numa superfície. Ele precisa estar vivo, digamos assim, ainda capaz de infectar alguém. E essa capacidade, ela diminui muito, mas muito mesmo, com o tempo e com as condições do ambiente. E o ponto principal sobre essa viabilidade é este: a chance de um vírus respiratório sobreviver semanas a fio dentro de um container, passando por todas as variações de temperatura, umidade, sol de uma viagem marítima, é considerada extremamente baixa, praticamente nula. A própria viagem já é um ambiente super hostil para o vírus. E quando a gente olha para os casos que realmente aconteceram, o padrão fica mais claro ainda. Nas raríssimas vezes em que se associou contaminação a cargas, os afetados eram trabalhadores que manipulavam os produtos, geralmente em ambientes fechados e refrigerados. Aqueles surtos que a gente vê nas manchetes sobre navios, eles acontecem entre as pessoas a bordo. A tripulação, os passageiros, não tem nada a ver com a carga em si. São eventos locais que não têm força para impulsionar uma pandemia global. E este gráfico ilustra o ponto de uma maneira brilhante. Durante a pandemia de Covid-19, a gente teve um verdadeiro experimento em escala global, né? As restrições a viagens de avião tiveram um impacto direto, visível, na contenção da disseminação inicial. Agora, e as restrições ao transporte marítimo de cargas? Quase nenhum efeito significativo na curva da pandemia. Os dados mostram onde o risco real está. Ok, se as evidências são tão claras, por que esse mito dos navios perigosos continua tão forte? A resposta, na verdade, tem mais a ver com psicologia, com o medo e com a forma como a gente processa informação no meio de uma crise. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ela nos leva para o coração do problema da desinformação. Não é uma questão só de fatos. Envolve emoções, imagens fortes e o jeito como as histórias são contadas. Uma crise de saúde é um terreno super fértil para narrativas que, mesmo sendo falsas, parecem fazer sentido na hora do desespero. A anatomia de um mito como esse é quase uma receita. Primeiro você tem as imagens impactantes. Depois vem os títulos alarmistas que simplificam demais a situação. Aí, muitas vezes, um estudo científico é tirado de contexto ou mal interpretado. E tudo isso acontece num clima de medo e incerteza, onde todo mundo está buscando respostas simples para problemas complexos. Então, a gente chega na parte mais importante. Como usar todo esse conhecimento para navegar em futuras crises de um jeito mais racional, mais eficaz? A chave é focar no fato e não no medo. E aqui está a lição central. A ideia não é ignorar os riscos de forma alguma, mas sim abordá-los com a mentalidade certa. Preocupação é saudável, mantém a gente vigilante. O pânico, por outro lado, paralisa. Interesse nos faz buscar informação de qualidade.
Já o sensacionalismo nos leva para conclusões erradas. No fim das contas, entender os verdadeiros mecanismos de como uma doença se espalha tem uma consequência prática gigantesca. Permite que os recursos, a atenção, o dinheiro, tudo seja focado onde realmente importa, na vigilância epidemiológica, na saúde pública e em decisões baseadas em ciência, e não em imagens que geram medo. E a gente termina com essa reflexão. Separar o fato da ficção não é só um exercício intelectual. É, na verdade, a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Porque, ao confiar na ciência, a gente não só entende melhor o presente, mas se prepara para enfrentar os desafios do futuro de um jeito mais responsável, mais eficaz e, principalmente, com mais serenidade.